A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 27. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Nós terminamos o vídeo de ontem e eu falei para vocês, guardem, né? Gravem que Ismael nasceu quando Abrão tinha 86. Lembra disso? Tu tá assistindo a sequência dos vídeos? Ontem a gente viu 86 anos quando Ismael nasceu. Pois bem, então aqui no capítulo 17 há um lapso de tempo, porque agora ele tem 99 anos. E tu tá vendo que desde o capítulo 12, desde que a gente começou essa história, essa caminhada, essa jornada, essa saga do chamado de Abrão, os altos e baixos, os avanços e os retrocessos, as questões que envolviam o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Como é parecido com as nossas vidas, quando a gente olha para trás e olha aquela Cândida de 18 anos, a Cândida de 30 anos. Tu tem essa sensação? Se a gente pudesse voltar no tempo, se a gente pudesse falar para ela, não faz isso, não fala, isso aí não vai dar certo, tu vai atrasar a tua vida, né? E a história de Abrão e também de Sarai nos mostra essa humanidade, esse constante, vamos dizer assim, ser humano. E agora a gente está vendo, 99 anos ele tá. E o Senhor apareceu para ele. E diz o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Aí nós precisamos meditar nisso. Andar na minha presença. Desde Adão, desde o Éden, o que Deus queria ao criar os seres humanos era ter alguém que andasse na sua presença. Lembra que quando estava no pôr do sol, na viração do dia, Deus vinha e falava com eles e eles conheciam a voz de Deus? Pois bem, continua igual. Deus quer falar conosco. Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Nós devemos falar com Deus. Andar na presença de Deus é ter intimidade com Deus. É viver uma vida na presença de Deus, com Deus. Santidade, obediência. Anda na minha presença. Não anda sozinho. Não faz o que dá na tua cabeça. Não ouve conselhos ímpios, mundanos, humanos. Não, ouve a voz do meu Espírito. Consulta a Deus. Anda com Deus. E seja perfeito. Bom, eu já falei muitas vezes para vocês que se fosse impossível ser perfeito, Deus não pediria dos seus filhos e das suas filhas a perfeição. Quando nós pensamos na ideia de perfeito ou perfeita ou perfeição, a gente tem uma ideia que não é a mesma que Deus tem. Anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição na Bíblia é aquele sentido que eu falo para vocês que tem em Provérbios. A nossa luz, ela brilha cada dia mais, até ser dia perfeito.
Quando nós obedecemos a Deus, nós nos parecemos com Deus, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, o vosso Pai Altíssimo. A ideia de perfeição é a palavra usada no hebraico, é a mesma que eles usavam quando eles queriam escolher um animal para a oferta, para o sacrifício, para a oferenda, para o holocausto. Então vocês lembram que no capítulo anterior, Abrão ofereceu uma novilha, lembra? Vamos ver ali, ó. Uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Eu tô no 15:9, tá? Tá com a tua Bíblia aí? Então, Gênesis 15, verso 9. Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, tá? E depois falava, né, da rolinha e do pombinho. Mas eu quero falar sobre como é que eles escolheram essa novilha. Ó, como é que eles escolheram essa cabra? Como é que eles escolheram esse cordeiro? Eles tinham que ser perfeitos. Aí tu pensa, mas o que é uma novilha perfeita? O que é uma cabra perfeita? O que é um cordeiro perfeito? É sem mácula, é sem defeito, é sem mancha. Então tu conseguiu captar a ideia de perfeição? O que Deus demanda de nós quando pede que nós sejamos perfeitos? Ele quer que não haja mácula, não haja defeito, não haja mancha, não haja pecado. Nós somos perfeitos e aperfeiçoados porque não vivemos em pecado, porque não temos o pecado. Não estamos cultivando o pecado, não temos pecadinhos nem pecadões de estimação. Nós não encobrimos qualquer falha, qualquer erro. A gente corre para o sangue de Jesus. Então, ser perfeito é exatamente o que está escrito ali, é andar na presença de Deus. Deus já está dando a fórmula, a equação perfeita para ser perfeito. Ó, anda na minha presença e seja perfeito. Me diz, se tu ora, acordou de manhã, abriu os teus olhos, Senhor, seja feita a tua vontade. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo meu marido, pelo meu filho. Obrigada pelo alimento. Começa a agradecer. Pedir para que Deus faça a vontade dele. Coloca diante dele aquele dia, a tua vida. Começa teu dia assim para tu ver. Pede para ouvir a voz de Deus. Ora. Agradece. Louva. Vai fazendo tudo na presença de Deus. Da hora que tu acorda até a hora que tu deita. Na presença de Deus. Eu posso ir, eu fico, eu vou. Escuta a voz de Deus. É simples andar na presença. Se tu tá com uma pessoa, se tu é casada, se tu é casado, e tu tá com uma pessoa, tu não tá andando com a pessoa, tu não tá ouvindo, a pessoa não tá falando, vocês não fazem coisas juntos, vocês não se alimentam juntos, vocês não andam, não estão juntos, pois é a mesma coisa com Deus. Deus está dizendo para Abrão, anda na minha presença e seja perfeito, porque se tu andar na presença de Deus, diante de Deus, com Deus, não vai ter mácula, não vai ter defeito, tu vai estar na plenitude, na paz, na perfeição. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para isso, tem que andar com Ele. Se a tua presença não for conosco, não nos tire deste lugar. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, é isso. É andar com Deus o tempo todo. E como é que eu faço isso? Orando. Pedindo. Louvando, lendo a Bíblia. Por que a gente tem que ler a Bíblia todo santo dia? Porque estar lendo a Bíblia, meditando, estudando, é estar na presença de Deus. Quando tu louva, quando tu escuta um louvor, quando tu adora, tu está na presença de Deus. Quando tu está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer,
tu tá na presença de Deus. Então, Deus falou para Abrão: anda na minha presença e seja perfeito. Então, este perfeito é neste sentido. É dessa forma que tu tem que encarar a perfeição. Então, quando as pessoas dizem assim, ai, ninguém é perfeito, ela não sabe do que ela está falando. Porque os filhos de Deus e as filhas de Deus são perfeitos. Porque perfeito é aperfeiçoado, é melhorado, é santificado, é consagrado, é preparado. É na presença de Deus. Amém? 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Então, Abrão está com 99 anos e Deus continua usando o verbo no futuro. Farei uma aliança entre mim e você. Darei a você uma descendência muito numerosa. Se tu tá acompanhando os vídeos, tu tá entendendo o que eu tô dizendo, né? É fé. Tu tem que ter muita fé para não desfalecer, para não esmorecer, para não vacilar, para não duvidar. Tu tem que andar na presença de Deus para tu crer nas palavras de Deus. 3. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Então, de novo, tu tá vendo mais e mais intimidade. Cada vez mais Abraão tá conhecendo o Deus a quem ele serve. Então, o que ele faz? Ele se prostra com o rosto em terra. O que quer dizer isso? Adoração. Lembra que ele levantava um altar? Agora ele está se prostrando com o rosto em terra, em posição de humildade, de humilhação, de dependência, de sujeição, de obediência, de respeito, de honra, de reverência ao Deus Todo-Poderoso. 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Ai, que bom! Agora eu posso falar Abraão sem ter que corrigir, porque a gente já tá assim, ó, registrado Abraão, mas eu tinha que cuidar muito para falar Abrão, Abrão, Abrão. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Se tu tá acompanhando desde o capítulo 12 do chamado de Abrão, tu sabe que eu falei para ti, Abrão é pai sublime, pai elevado, pai ilustre. É pai, é um pai. Só que agora, Abraão é pai de multidão, pai de multidões, pai de nações, pai de muitas nações, de uma numerosa descendência. Então agora ele não tinha filhos, tinha Ismael, né? Da egípcia, da escrava, mas ele tinha que dizer que ele era pai de uma multidão e ele tinha um filho. Pai de muitas nações e ele tinha um filho. Pai de numerosa descendência e ele tinha um filho. Só que não era o filho da esposa, era o filho da criada, da serva, da empregada, da escrava, da egípcia, da estrangeira. Agora ele é Abraão. E a fé vai ter que ser maior ainda. 6. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Olha isso. De você farei surgir nações e reis procederão de você. E sim, nós sabemos que isso é verdade. O rei Davi descende de quem? O Senhor Jesus, o rei dos reis, descende de quem? Quantos reis? Se a gente pudesse chegar e dizer, ó, Abraão, aconteceu. É verdade, né? De você farei surgir nações e reis procederão de você.
Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gente, isso aqui é muito forte, muito lindo, muito impactante, muito importante. É aquela hora que eu digo sublinha, sublinha, marca, enlaça, faz asterisco. Se tu tá com o teu celular, muda de cor. Eu sempre digo destaca para que isso entre na tua mente, no teu espírito. Vou repetir. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Isso se cumpriu em Cristo. Nós somos a descendência espiritual de Abraão. E cada um que se converte, cada um que se salva, e cada um que confessa Jesus, que se arrepende dos seus pecados, está aqui, no decurso das gerações, aliança perpétua, salvação eterna. Eu tenho que relembrar vocês, aliança perpétua. Deus substituiu Abel, dando para Adão e Eva Sete. Sete era o substituto, ele veio da linhagem boa. Caim estava errante, exilado, fugitivo pela terra, fazendo, enfim. Abel foi assassinado. Deus dá Sete para Eva. De Sete, da linhagem, da descendência de Sete, vem Noé. Ocorre o dilúvio, todos morrem, mas Noé e sua família, seus filhos, permanecem. E nós estudamos, nós vimos a descendência de Abraão, vem de Éber, que vem de Noé. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, que Deus muda o nome para Israel. Vem Davi e vem o Senhor Jesus. Então, aliança perpétua no decurso das suas gerações. Homens e mulheres que reconheceram Deus como o seu Deus e Deus reconheceu eles como filhos e filhas. Esse verso 7, esse verso 7 do capítulo 17 é muito importante. É uma aliança perpétua no decurso das suas gerações. E isso é para que tu também confie. Se tu é pai, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela for velha, adulta, idosa, ela não vai se desviar. Ensina as sagradas letras. Apresenta Jesus. Haverá salvação. O Espírito de Deus vai visitar no decurso das gerações. Aliança perpétua. 8. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então a gente viu no outro capítulo a promessa da posse da terra. Então Deus está reiterando, reafirmando, repetindo, essa terra é a terra sagrada, é a terra prometida, é a terra de vocês, a terra que eu darei a vocês. Canaã. 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Isso é muito importante, porque se veio de Sete, Noé, Abraão, Isaac, Israel, Davi, até chegar em Jesus, é o decurso das gerações. Uma geração tem que contar a outra geração. Uma geração tem que ensinar a outra geração. Uma geração tem que plantar para que a outra geração possa colher.
tem que trabalhar enquanto é dia, para que não haja interrupções, para que não haja falha nas sementes. Tem que continuar semeando. 10. Guarde, desculpa, vou voltar. Vou voltar ali para o 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. O que quer dizer guarde? Obedeça. Lembra de Apocalipse? Bem-aventurado é quem guarda, quem lê, quem medita, quem obedece. Então é a mesma coisa. Guarda a minha aliança, obedece, faz o que a gente combinou. Faz a tua parte nessa combinação, nesse pacto, nesse acordo, nessa aliança. Agora sim é o 10. Ele vai explicar qual é a aliança. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então, a circuncisão era um sinal sagrado na intimidade dos homens, né? Dos seres humanos do sexo masculino. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo, nascido em casa, e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. É muito importante isso. E até hoje é observado, né? 8º dia. São 8 dias. E é na carne. É no íntimo. É na intimidade. É no pessoal. É no corpo. Sim, sabemos que Paulo explica a circuncisão, que nós, gentios, né, nós recebemos a circuncisão no coração. O Espírito Santo, o selo da promessa, no nosso íntimo, né? Mas aqui esta aliança tinha todo assim, um poder, um ritual de algo sagrado, de consagrado, de separado para Deus, reservado para Deus, né? 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Agora começa a separação entre o santo e o profano, entre quem é de Deus e quem não é de Deus. É uma aliança. Então, quem for incircunciso não está participando, está fora. E aí, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Davi, quando ele chega e vê, ele foi levar queijo e bolo, né? Queijo e pão, que nem eles dizem, o entregador. E ele vê o Golias afrontando o exército de Deus vivo. E ele pergunta, quem é esse incircunciso? Tipo, o que ele pensa que ele é para afrontar o exército de Deus vivo? Incircunciso. O que quer dizer? Ele não tem aliança. Ele não segue o pacto. Ele não está dentro da arca. Ele não foi substituir alguém de bem. Ele não é o filho da promessa. Ele não foi transformado. Eu estou tentando falar de cada um dos patriarcas. Ele não foi ungido. Vocês identificaram o que eu falei? 7 foi substituir Abel. Ele se tornou um representante de alguém bom. Noé foi guardado, protegido, salvo dentro da arca. Abraão, nós estamos vendo, peregrinou numa terra que não era dele, mas que tinha sido prometida para ele. Isaac é o filho da promessa. Israel, que é Jacó, foi transformado
se tornou um outro, um novo homem, e o seu nome foi mudado. Davi foi ungido rei em Israel. E o Senhor Jesus, o Salvador, morreu, foi sepultado, ressuscitou, venceu a morte e pode nos salvar. É o Salvador. Então, tu não precisa te apegar a essa palavra circuncisão. Tu tem que pensar na aliança. Tu tem que pensar no pacto. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Viver uma vida de santidade, de obediência. É isso tudo que a circuncisão representa. 15. Aliança, né? 15. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Então, tu vai parar de falar que ela é mal-humorada, contenciosa, sei lá, rebelde. Tem várias interpretações, tá? Agora tu vai chamar ela de princesa. Então, o significado de Sara é princesa. Se Abraão é o pai de muitas nações, pai de multidão, de multidões, de numerosa descendência, Sara é princesa. E como princesa, ela tem que ser tratada, honrada como uma princesa. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, nós temos vídeo no canal sobre Sara, matriarca de Israel. Deus chamou Abraão, mas chamou Sara. Em Hebreus é dito da fé que Sara teve. Ela também teve que exercitar a sua fé. Ela também teve que andar na presença de Deus. Ela também teve que ser aperfeiçoada, transformada. Tanto que o nome dela mudou. Ela se torna abençoada, porque ela é mãe, ela será mãe, né? E olha que interessante, para nós no português, né? Uma única letra, né? Sarai e Sara. Abrão, Abraão. Então isso também é uma lição. Às vezes é só uma letra, é só um ponto, é só um detalhe que falta para que tu te entregue para o Senhor Jesus e para que Ele faça toda a sua vontade, que Ele cumpra os planos e as promessas que Ele tem para ti. Eles foram abençoados e transformados. 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então olha como Deus faz. Uma mulher de 90 anos agora é chamada de princesa e será mãe. E aí eu tenho que te perguntar, tu acredita nisso? Porque o Senhor Jesus nasceu de um útero virgem, de uma menina, uma adolescente, Maria. E Sara era uma idosa. Era um útero amortecido, envelhecido, infértil e estéril. Daí eu te pergunto, tu acha que o Deus Todo-Poderoso tem dificuldade de trabalhar com um útero estéril ou trabalhar com um útero virgem? A vontade dele era gerar o Salvador. Vida, ele é o doador da vida. Então, o mesmo Deus Todo-Poderoso que gerou, né? Concebeu Jesus no ventre virgem de Maria, concebeu Isaac no ventre estéril de Sara. E Isaac aponta para Jesus, é um tipo de Jesus, porque a forma milagrosa da sua concepção e do seu nascimento aponta para Jesus. Pensa sobre isso, o que pode limitar o poder de Deus, a vontade de Deus? Uma mulher de 90 anos ou uma menina de 15 anos, né? Que acredita-se que era a idade que Maria
tinha quando ficou grávida pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. E aí, por isso que Abraão se prostra com o rosto em terra e ri. Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Aí Deus está falando uma coisa e Abraão vem com outra. Sim, Sara está com 90 anos, ok? Ela vai ser abençoada, vai ser mãe. E aí Abraão tá meio que duvidando, meio questionando, meio se perguntando, né? E aí ele ri. Guarda isso, ele riu. E fala de Ismael. Então o que a gente aprende aqui? Ele estava preso às circunstâncias. Ele estava com os olhos na realidade. E a fé é a convicção do que a gente não vê. É onde a gente não pode colocar os olhos. É onde os nossos olhos não alcançam. É onde a nossa experiência, nossa compreensão, nosso entendimento não chega. Isso é a fé. Isso é andar pela fé. Viver pela fé. Andar na presença de Deus. Confiar em Deus. 19. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, não é a egípcia, não é a escrava, não é a criada, é a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. O que quer dizer Isaque? Riso, sorriso. Lembra? Ele riu, Abraão riu. E a sua mulher, né? Sua mulher dará o filho. Vou repetir. Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então, sim, a bênção de Ismael, né, a bênção dos árabes, a prosperidade, todos esses países, né, a riqueza que há nesses povos. 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Então, eu estabelecerei aliança com um sorriso, com um riso, com alegria. E será o filho da princesa que eu darei a você, pai de multidão, pai de multidões, pai de numerosa descendência. Neste mesmo tempo, daqui a um ano. Vou repetir, porque como eu falei, né? Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui a um ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então ele falou categoricamente: Sara, sua mulher, dará à luz. E depois que ele falou, ele se elevou, né? Foi para o céu, voltou. 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Eu tenho que destacar o naquele mesmo dia. Quando tu quer obedecer, tu obedece na hora, naquele mesmo dia. Eu lembro das crianças, quando a criança quer obedecer, quando ela é obediente, ela obedece na hora. Ela não fica enrolando, dando desculpa, fazendo de conta. Então a gente viu quantas vezes que Abrão não foi correto, né? Assim, não foi rápido, não foi pronto em obedecer. E agora Abraão
naquele mesmo dia. Então a obediência entrou nesse coração, né? 24. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Isso aqui, gente, tu imagina, era para ter sido feito aos 8 dias, o bebezinho. Então, tu imagina a dor, né? E também o constrangimento. Então é uma entrega, é uma renúncia, é uma obediência, é um preço a pagar, né? 26. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Então olha que interessante, o pai com 99 anos e o filho com 13. Nunca é tarde. E sim, às vezes a gente vê isso. Pais que se batizam, né? E seus filhos adolescentes ou jovens se batizam juntos. Sabe? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É muito emocionante quando às vezes na igreja, assim, no culto, a gente vê uma família inteira que se batiza. Então o pai encontrou Jesus com 50, 60 anos, mas aquele filho já está encontrando, recebendo com 15, 20 anos. Então isso é glória a Deus, isso é motivo de louvar e de agradecer a Deus. E o que aconteceu aqui? Abraão com 99 e Ismael com 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Então, o que quer dizer? Todos são todos, né? Quando Davi fala que Golias é incircunciso, ele está falando dos filisteus. E o que acontece? Esses povos ao redor de Abraão não eram circuncidados. E daí começa essa diferença. Então tem que circuncidar todos da tua casa. Todos. Porque agora, quem não for circuncidado está fora da aliança, está fora da bênção, está fora da presença de Deus. Tu tá entendendo? Se tu gostou deste vídeo, deste capítulo 17 de Gênesis, eu peço, curte, dá um like, comenta, compartilha. E se tu não for inscrito do canal A Bíblia Diz, eu te convido a te inscrever, a participar desta família da fé que lê a Bíblia diariamente no YouTube.